todo lugar onde impera o declínio espiritual, é necessário que haja uma reforma total. Deus não abandona o seu povo, mesmo sendo por ele abandonado. E é isso que o capítulo 18 de Reis nos tem ensinado. Então atente bem aos detalhes, não perca nada. Fique ligado. Curta e compartilhe, deixe seu like e muito obrigado. No terceiro ano do reinado de Oséias, rei de Israel, filho de Elá, Ezequias, filho de Acás, o rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou naquela terra a reinar. E Ezequias reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia. Ela era uma mulher que era filha de Zacarias. E ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, porque removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou também os postes sagrados que haviam ali. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito no passado, porque até aquela época os israelitas incensos tinham para aquela cobra queimado e como se fosse uma deusa. A ela eles tinham adorado. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, e nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem após dele. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo em nenhum momento, e ao que o Senhor tinha dado a Moisés, ele obedeceu. Ele seguiu os mandamentos, e o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo que fazia. Ele então rebelou-se contra o rei da Assíria. Desde a torre de sentinela até a cidade fortificada, não mais se submeteu ao rei da Assíria, não se importando com mais nada. Até Gaza e o seu território, os filisteus foram derrotados, e no 4º ano do reinado de Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, Salmanasé, rei da Síria, marchou contra Samaria com o fim de a cercar. E ao fim de 3 anos os assírios a tomaram. Assim a cidade foi conquistada. E no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, foi uma data bem relembrada. Os israelitas para a Síria, o rei assírio deportou e os estabeleceu em Ala, em Gozã do rio Tabor. E para as cidades dos Medos, para muitas cidades, foi que ele os levou. Isso aconteceu porque os israelitas ao Senhor não obedeceram, mas violaram a sua aliança, e de Deus eles se esqueceram. Tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, eles não ouviram nem obedeceram, mas o deixaram de lado. Senaqueribe, rei da Assíria, no 14º ano do reinado do rei Ezequias, todas as cidades fortificadas atacou, em Judá ele a conquistou. E vejam só o que fez o rei Ezequias. Como o rei de Judá, ele enviou essa mensagem ao rei da Síria, em Laquis: cometi um erro, pare de me atacar, eu pagarei a você o que você me exigir. Então, pelo rei da Síria, de Ezequias, rei de Judá, foram cobradas 10,5 toneladas de prata e ouro, 50 quilos mais 1 tonelada. Assim, Ezequias lhe deu toda a prata que ele encontrou no templo e na tesouraria do palácio real, tudo que tinha ele entregou. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro que havia lá nas portas e batentes do templo do Senhor e os deu ao rei da Assíria. De Laquis, o rei da Síria, enviou ao rei Ezequias em Jerusalém o seu general, o seu oficial principal e o seu comandante de campo também. Com um grande exército, eles subiram a Jerusalém e pararam no arqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Foi ali que ele parou. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio, o Eliaquim, o secretário Sibna e o arquivista real Joá, que foram ao encontro dele. E eles lhe disseram assim:
Digam isto a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria. Em que você baseia a sua confiança? Em quem mesmo você confia? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem você está confiando para contra mim se rebelar? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta a mão do homem que tem nele confiado? Assim, o faraó, rei do Egito, tem a sua retribuição, e quem confia nele, quem lhe dá atenção. Mas se vocês me disserem: estamos confiando no Senhor nosso Deus, não é Ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém: vocês devem adorar diante desse altar que está em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu Senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos. Se você tiver cavaleiros para eles, eu os dou em qualquer dia. O mais insignificante guerreiro dos valentes do meu Senhor, como você pode derrotar a eles? Me responda, por favor. Em carros de guerra e cavaleiros foi que você confiou? Será que eu vim atacar e destruir este local sem ter uma palavra da parte do Senhor que marchasse contra este país? O próprio Senhor me disse, me deu ordens expressas para que eu a vocês destruísse. Então Eliaquim, filho de Euquias, Sebna e também Joá disseram ao comandante de campo que parasse de falar e disse: fala com os teus servos em aramaico, porque nós entendemos essa língua, meu senhor, mas não fales em hebraico, nós te pedimos, por favor, porque assim o povo que está sobre os muros também entenderá o que o Senhor está dizendo. E o comandante, eles vão com muito medo ficar. O comandante, porém, respondeu: será que meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e somente para você? É também para os que estão sentados no muro, que como vocês terão que comer as suas próprias fezes e a sua própria urina eles terão que beber. Então o comandante rapidamente se levantou e, falando em hebraico bem alto, ele gritou e disse: ouçam a palavra do grande rei, o grande rei da Síria. Não deixe-se enganar pelo rei de vocês, o Ezequias. Ele não poderá livrá-los da minha mão nesses dias. Não deixe Ezequias convencê-los a no Senhor confiar, quando diz: com certeza o Senhor nos livrará das mãos do rei da Síria. Entregue essa cidade não será. Façam paz comigo e rendam-se, não deem ouvidos a Ezequias. É melhor vocês se renderem, porque assim diz o grande rei da Assíria. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira, beberá sua própria cisterna e se alimentará da sua própria figueira, até que eu venha e os leve para uma terra especial, que seja igual a de vocês, terra de vinho, de cereal, terra de pão e de vinhas, terra de mel, de oliveiras. Escolham a vida e não a morte. Escolham palavras verdadeiras. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo. Quando diz: o Senhor nos livrará, vocês não precisam ficar ouvindo. Será que o Deus de alguma nação conseguiu em algum dia livrar a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade, o Deus de Servafaim, Rena e Iva, onde estão? Acaso livraram Samaria? Os livraram das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos e salvar vocês? Mas ninguém disse nada em resposta. O povo permaneceu calado, porque para que não respondessem, o rei Ezequias tinha ordenado. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sibna e o arquivista real agiram desta forma naqueles dias. Foram com as vestes rasgadas, compareceram a Ezequias e retornaram e o que o comandante havia dito, assim eles relataram. Meus queridos, que coisa tremenda! O rei da Síria manda
alguns homens mensageiros para amedrontar o povo. Eles ficaram realmente amedrontados, estavam cercados, não podiam sair para pegar comida no campo, ninguém podia entrar, a água estava acabando, era um terrível pesadelo que eles estavam vivendo, uma realidade muito triste. Mas Deus não se esquecera deles, Deus tinha um plano. O plano nós vamos ver a execução amanhã. Então, meu querido, leia novamente, releia e busque. Será que estava falando a verdade? O inimigo que estava querendo trazer o povo para o seu lado, ou era o povo de Israel que tinha Deus do seu lado? Cuidado com as vozes que você ouve. Só uma maneira de saber a verdade: a Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor, ela é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então leia todo dia, busque a palavra do Senhor e seja reavivado por ela. Até amanhã, eu te espero.